Estamos de volta aqui na nossa EBD Online, dessa feita, nossa segunda aula da semana, que é a lição de número 2. Essa lição vai ser aí distribuída, na verdade vai ser ministrada nas igrejas no próximo domingo, dia 14 de janeiro de 2024, tá bom? O tema dessa lição é as imagens bíblicas da igreja, mas antes disso eu quero indicar a você duas obras que você pode estar adquirindo. Se já tem, você pode estar lendo para poder preparar essa sua aula, você que é professor e também você que é aluno, que gosta de se aprofundar um pouco mais. Tenho certeza que vai ser uma dica bastante enriquecedora para a sua vida espiritual, tá certo? A primeira dica é Manual de Doutrinas Cristãs, do N. Gruden e Jeff Puey. É uma da editora Vida. Esse manual, que é um resumo da teologia do Gruden, certo? É um manual aí de 500 e poucas páginas. Tenho certeza que você vai utilizar bastante durante esse trimestre de 2024, que fala sobre a igreja. Então aqui o Gruden vai apresentar alguns pontos um pouco mais concisos, porém pontos bastante interessantes para você poder melhorar um pouco mais os argumentos e as funções que você vai estar falando sobre a questão da igreja, tá bom? E esta outra obra é bastante robusta, tá bom? Ela é dividida em 4 volumes, agora na atualidade ela está 2 volumes, certo? São 5 volumes, na verdade, então em 2 volumes, que é a obra de Teologia Sistemática do Louis Sperry, né? Que era Jaffe, Teologia do Jaffe, da Edições Ragnus, capa dura. É uma obra fascinante, uma obra dispensacionalista, ótima para quem é dispensacionalista, tá bom? Ele vai falar bastante aqui, logo no livro 4, ele vai falar sobre a igreja, como também vai falar sobre a escatologia dispensacionalista, tá certo? Ele já começa com um argumento sobre a igreja dispensação, que é bastante interessante. Para você que é dispensacionalista, você pode estar adquirindo esta obra, que ela está em 2 volumes, outro volume está aqui, que é o volume 2, aqui é do 1 ao 4, e o volume 2 é do 5 ao 8. Então são divididos em 8 volumes a teologia do Chico. Então nós vamos, antes disso, eu quero te convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho, tá bom? Se você já é inscrito, já compartilhe para o maior número possível de pessoas. Aqui do meu lado esquerdo e do seu lado direito tem uma abazinha onde você pode estar compartilhando. Quando você apertar compartilhar aí, já vai aparecer os ícones das suas redes sociais e você manda diretamente para o seu grupo do WhatsApp da igreja, certo? Você que é pastor, você que é membro, pode estar indicando aí esse nosso canal, tá certo? Então vamos para a nossa lição de hoje. A lição de número 2, que tem por tema as imagens bíblicas, eu vou ler apenas, como já fiz na aula passada, o textual e a verdade prática, né? E a gente vai estar dando continuidade a algumas argumentações dentro dessas lições. O textual se encontra 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Então, o José Gonçalves, que é o autor desse trimestre agora de 2024, ele vai trabalhando em cima das suas argumentações acerca daquilo que nós entendemos que é a igreja, né? Na aula passada nós falamos sobre a origem da igreja, o surgimento da igreja dentro do seu contexto bíblico, falando um pouco também da história, mas não a fundo da história, porque o que o autor quer apresentar nessa eclesiologia não é uma estrutura histórica daquilo que a igreja é, mas é uma estrutura bíblica e funcional do que a igreja deve ser. Então eu acredito que essa é a maior função, certo? Essa é a maior lição e o maior resumo do trimestre agora desse ano 2024, é isso, é mostrar a função e a atividade e a responsabilidade que a igreja é, tanto como a igreja no sentido geral, como a igreja local, como organização e organismo vivo no corpo de Cristo, tá bom? A introdução aqui desta lição, ele vai dar uma pequena apresentação acerca daquilo que significa a imagem da igreja. E isso é interessante porque ele vai utilizar alguns argumentos utilizado por Paulo, utilizado por Pedro, acerca daquilo que representa o contexto geral da igreja. Mas o que nós
podemos começar na introdução indo a mesma linha de pensamento do Schaeffer, certo? Nós podemos perguntar, os alunos na classe, perguntar a seguinte questão: como surgiu a igreja, né? Então, na aula passada a gente conseguiu falar um pouco do que era a igreja, como ela surgiu, mas dentro do seu contexto dispensacionalista, nós podemos pensar o seguinte: da onde surgiu a igreja? Nós sabemos que no Antigo Testamento, assim como o autor José Gonçalves usou na aula passada, existe uma palavra que significa assembleia, significa reunião. Então, no Antigo Testamento, Deus sempre teve o desejo de juntar o seu povo, como está no Salmo 133, ficar o povo em união, um povo em um só pensamento, o povo em um só propósito. Isso daí eu falei na aula passada, se você não assistiu, quando terminar essa, volta no primeiro vídeo. Nós falamos sobre o Éden, falamos sobre o tabernáculo, sobre o templo, certo? Falando sobre a questão da unidade no Antigo Testamento. Então, através dessa unidade, o texto diz que no Antigo Testamento Moisés ajuntou o povo no deserto em um só caminho. Então os escritores hebreus chamou aquele povo no deserto de igreja, uma igreja que estava no deserto. Então aquele povo representaria uma igreja. Então foi ali que surgiu o sacerdote, surgiu levitas, foi dali que surgiu as leis, foi dali que surgiu todo o argumento acerca da Constituição israelita. Então os escritores hebreus enxergam o povo no deserto não somente como povo, mas se enxergam como uma igreja que estava no deserto. Só que o interessante é que o evangelista João, ele vai escrever no seu primeiro capítulo do seu evangelho, e no versículo de número 11, que ele vai dar a seguinte afirmação: Cristo veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Só que os seus não receberam. Os judeus rejeitaram a Cristo. Então, os judeus rejeitando a Cristo, aí João continua lá no verso de número 12 do capítulo 1, e João disse que, mas todos os que receberam a Cristo, deu-lhe o direito, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Então, a rejeição de Cristo pelos judeus abriu a porta da oportunidade da graça para a salvação de todos. Então essa expressão todos está falando no mundo inteiro, até mesmo os próprios gentios. Então aí onde surge o princípio da igreja. A igreja surge no princípio aonde os judeus rejeitam o próprio Cristo. Então a morte vigária de Jesus é um sustento para a arquitetura do sustento e da edificação da igreja na terra. Então, quando os judeus eles rejeitam a Cristo, Cristo abre os braços para receber a todos. E esses todos são recebidos pela graça de Deus. Schaeffer ele vai dizer na sua teologia que existe um tempo da igreja entre o Pentecoste e o arrebatamento. Esse tempo entre o Pentecoste e o arrebatamento é um tempo onde a igreja está trabalhando, a igreja está em atividade, a igreja está no seu contexto geral de ação. Então esse tempo é um tempo onde a igreja consegue exercer aquilo que ela foi chamada. Então entre o Pentecoste, que é o nascimento geral da igreja, até o arrebatamento, há uma manifestação da graça para todos, para os gentios no contexto geral. Enquanto isso, os judeus permanecem com a dureza do seu coração, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo de número 11, versos de número 25 e 26, que há uma dureza no coração do povo judeu, e essa dureza está determinada até o tempo em que a igreja possa ser arrebatada. Então, existe dentro do seu contexto geral aí, uma pequena diferença, na verdade uma pequena aplicação entre a existência da igreja e a manutenção da queda do povo judeu. Isso mesmo. Paulo diz que enquanto os judeus estão caídos, a igreja continua de pé e a oportunidade da graça da salvação continua com as portas abertas. Então, por causa da queda do judeu, há uma salvação mundial para todos que acreditam exclusivamente no seu nome, que é o nome de Cristo. Então existe esse tempo, e Paulo ele vai dizer que esse tempo da queda, isso é interessante, esse tempo da queda dos judeus, é até que vem a plenitude dos gentios.
Paulo usa essa expressão, até que venha a plenitude dos gentios. Enquanto a plenitude dos gentios não chega, os judeus continuam com o coração endurecido. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, na sua nota de rodapé, em cima dessa argumentação de Romanos capítulo 11, o autor vai dizer, entre várias outras questões, ele vai afirmar que a plenitude dos gentios é a ação nível Hades do pecado dos gentios. É quando o pecado atinge, ele vai utilizar até mesmo a expressão lá de Gênesis, quando o pecado atinge as narinas do Senhor, é onde Deus vai se manifestar, trazendo a sua igreja para si e jogando para cima da terra ou para cima dos judeus o restante das 70 semanas, como está lá em Daniel. Isso daí é uma questão que a gente pode depois discutir, que não tem nada a ver com a revista agora nesse exato momento, certo? Mas é mais ou menos isso daí que é a plenitude dos gentios, é quando o pecado atinge o seu auge geral, aonde a humanidade inteira atinge o seu auge geral de pecado, no sentido muito grande. Aí Deus tira a sua igreja da terra e depois daí ele começa a sua ação trabalhando naquilo que nós podemos dizer que é a grande tribulação para os judeus. Aí Paulo vai expressar diante das suas afirmações que há uma santificação a ser feita, que há uma restauração. Aí Paulo diz no versículo número 26 que do Sião virá o libertador, cumprir-se-á o que diz que do Sião sairá o libertador, que vai trazer restauração para o povo de Israel. Então, o surgimento da igreja vem a partir do momento em que o povo judeu rejeita Cristo, e aí abre oportunidade para a salvação de todos, tá bom? Então essa é mais ou menos uma pequena introdução daquilo que nós podemos entender sobre o surgimento da igreja no seu contexto espiritual, tá certo? Na parte 1 aqui da revista, a revista é dividida em 3 partes, como vocês já sabem. Na parte 1, ele fala sobre a imagem que descreve um relacionamento. As imagens que o autor vai colocar na revista são imagens indicativas daquilo que a igreja é, tá bom? Imagem indicativa daquilo que a igreja é. Então ele vai trabalhar sobre as imagens que traz relacionamento, as imagens que é função, que é na parte 2. Ele fala sobre as imagens que descreve a habitação. Então ele faz um sermão acerca daquilo que é a imagem da igreja e as suas funções e a sua forma de ser adquirida por ela. Então, quando ele fala sobre as imagens que descrevem o relacionamento, ele vai usar 3 pontos aqui logo de início. No primeiro ponto ele fala sobre a noiva, certo? Ele vai fazer uma aplicação sobre a noiva. Segundo ponto sobre a esposa. E o terceiro ponto sobre as ovelhas. O ponto 1 e 2, eu sempre faço isso, eu junto para nós comentarmos em um só período, porque ambos estão ligados a si. O autor vai utilizar 2 versículos, 2 passagens diferentes, né? No ponto 1 ele vai utilizar 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, quando Paulo fala que a igreja é uma noiva purificada, sem mácula, uma noiva virgem, que deve ser entregue ao seu noivo. Então, Paulo está falando da sua responsabilidade como líder, que está cuidando de uma noiva que é virgem e que precisa permanecer virgem até o dia do casamento do seu noivo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: há uma grande responsabilidade sobre mim, que sou líder desta igreja, porque eu preciso entregar essa igreja que é santa àquele que virá buscar ela, que é o próprio Cristo. Então, Paulo está falando sobre a responsabilidade pastoral. Então, para ele trazer esse ensinamento para o povo de Coríntio sobre a sua responsabilidade, o porquê das suas cobranças, Paulo tem que usar o simbolismo de um casamento judaico. É por isso que eu coloquei o ponto 1 e o 2 junto, que Paulo diz que a igreja é uma noiva, e lá em Efésios capítulo número 5, versículo número 25 a 26, Paulo fala que a igreja é a própria esposa de Cristo, a esposa imaculada, a esposa que não tem defeito, a esposa que não tem mancha. Então Paulo utiliza-se desse casamento perfeito, que é o casamento de fidelidade, desde o noivado até a consumação do casamento. Então a igreja é isso, a igreja tem que ser uma noiva, uma esposa perfeita para receber em si o matrimônio correto, que é o próprio Cristo. Então Jesus disse:
eu vou para o Pai, vos preparar lugar, não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador, mas eu quero que aonde eu esteja, vós estejais comigo também. Então Paulo está dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse isso, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Só que há um tempo, quando Cristo estava ainda ali se agonizando, na verdade, quando Cristo estava na ceia, ele diz, eu desejei muito comer convosco essa ceia, porque não beberei mais do vinho, ou não beberei mais dessa bebida que vem da vinha, até que chegue aquele grande dia, que é o dia das bodas do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro é nada mais, nada menos do que a consumação do casamento entre Cristo e a própria igreja. Então, enquanto isso, a igreja permanece na sua forma de noiva santificada. E a expressão que Paulo usa é uma expressão judaica de casamento, e é interessante porque quando um pai entregava uma jovem para se casar com outro jovem, eles faziam um compromisso de noivado. Enquanto isso, o jovem voltava para sua casa, ia trabalhar, agarinhar para si, não a recompensa, mas um penhor, que é o preço daquilo que vale aquela noiva que ele vai receber como esposa, e preparar uma casa para ela poder morar na casa do pai. Então, por isso Jesus diz, vou na casa do meu pai, há muitas moradas, então eu vou preparar lugar. Então, simbolismo do casamento. O jovem ia para a casa do pai, ali preparava um local, uma casa, ou um quarto, e depois preparava, juntamente com esse trabalho do quarto, ele já tinha preparado também um preço, que é pago por aquela noiva. Cristo já pagou o preço, que foi seu sangue carmesim. Agora ele está preparando um lugar para poder nos levar até ele. Então, a responsabilidade do jovem é preparar o lugar. E a responsabilidade da noiva é permanecer virgem. Mas esse cuidado é através do cuidado do pai da noiva. Então o pai da noiva tinha a responsabilidade de entregar para aquele jovem, aquela noiva imaculada, aquela noiva virgem, que ela não tenha se corrompido com nada. Então Paulo está colocando sobre si essa responsabilidade. Eu sou um líder que não somente dirige um culto, mas eu sou um líder que preciso permanecer, eu preciso fazer com que a igreja a qual eu estou liderando permaneça sendo a igreja santa. Então, há essa expressão sobre a imagem do casamento judaico. Então, Paulo trata a igreja como um casamento judaico. E quando a noiva ela se casa, a sua única alegria está com o seu noivo, com o seu esposo. Então, essa é a maior função da igreja. O terceiro ponto aqui, Paulo utiliza-se também de uma figura judaica, mas uma figura judaica que Cristo também utilizou. Tanto a expressão de noiva, como a expressão de ovelha. Cristo falou sobre a noiva, só que isso falou sobre as 10 virgens, lá de Mateus 25, fala também de um casamento judaico, e Paulo utiliza-se também dessa função do casamento judaico, para falar sobre as imagens da igreja. E lá em João capítulo 10, Jesus fala sobre seu bom pastor, o cuidado do bom pastor, e Paulo também utiliza-se sobre o sentido de ovelha. Ele disse que a igreja é a ovelha do pasto do Senhor. Então, se a igreja é a ovelha, o que é que Paulo quer dizer? Quer dizer que a igreja ela tem um direcionamento, ela tem alguém que conduza ela ao caminho da verdade. Quando nós falamos de ovelha, nós lembramos do Salmo de número 23. E ali está a função real de um pastor, que é colocar a igreja para descansar em pastos, fazer com que a igreja ande no caminho correto, fazer com que a igreja tenha segurança e paz no coração, e ainda que a igreja passe por tribulações, ele continua do lado dela. Então, é a função sacerdotal real de um pastor, está no Salmo de número 23. Então, Paulo utiliza-se também dessa figura de ovelha. Então a igreja ela é noiva, esposa e ovelha. Então essas imagens aqui representam o relacionamento da igreja com Cristo. Então você é igreja, eu sou igreja. Então nós precisamos ter o pensamento de uma noiva, o pensamento de uma esposa e o pensamento de uma ovelha acerca do nosso relacionamento com Deus. Então essa é a mensagem principal que o autor da revista quer passar para vocês. Tenho certeza que você que é professor vai se aprofundar ainda mais, vai passar para a sua igreja, para a sua aula sobre essa expressão, e você que é aluno vai já estar entendendo qual é o sentido do primeiro ponto da mensagem da revista. O segundo ponto, ele fala sobre a imagem que descreve função. Então aqui o autor ele vai utilizar-se do capítulo e versículo que nós fazemos a abertura da aula,
que é 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, quando ele fala sobre que nós somos uma nação, um sacerdócio eleito, uma nação santa, essa expressão do que Pedro vai utilizar em 1 de Pedro 2,9, né? Sacerdócio, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo adquirido. Então, o autor ele vai utilizar-se desse primeiro ponto aqui do ponto de número 2, primeiro tópico do ponto de número 2, ele vai falar sobre essas três funções. Ele fala sobre a geração eleita, aí é o sentido de um só povo. Ele fala sobre sacerdócio real, aí fala da função daquele povo, que é um só. E ele fala sobre a nação santa e o povo adquirido, ele está falando sobre a salvação daquele povo. Então, quando o apóstolo Pedro fala que nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real e nós somos um povo, uma nação santa e um povo adquirido, a mensagem é que nós somos um só povo, que temos funções a exercermos, e essas funções é por causa da nossa salvação em Cristo. Então, essa é a verdadeira função daquilo que a igreja é. Quando fala de sacerdócio ou geração eleita, o autor ele quer nos lembrar sobre a questão da salvação daqueles que estão em Cristo. Então, a geração eleita são aqueles que receberam a mensagem de Cristo, como está lá em João capítulo 1, versículo número 11 e 12, e tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Então essa é a geração eleita, é um povo só. Não importa qual seja a língua, nação, qual seja a placa de igreja, a geração eleita está muito além daquilo que a terra pode dividir. Então, essa geração eleita está falando da igreja universal no contexto geral. Então, é um povo só. Quando fala de sacerdócio real, é um simbolismo daquilo que Deus fez com Arão lá no deserto. É por isso que o escritor hebreu disse que o povo do deserto é uma igreja. Então, a expressão de sacerdócio real quer dizer que as nossas funções foram ordenadas por Deus. Desde o batismo, ceia, palavra, disciplinas, essas funções que estão corroboradas com a igreja são funções reais de um sacerdócio santo, que o próprio Pedro vai dizer que o sacerdócio real, verdadeiro, é o próprio Cristo. Ele é o nosso bispo, é o bispo e pastor de nossas almas, é o sacerdócio real. Então nós recebemos essa função como sacerdócio real. Alguns utilizam essa expressão de sacerdócio real para dizer que cada um é sacerdote de si mesmo. Não, existe um líder que é colocado por Deus para tomar de conta daquela igreja local, e nós, como sacerdócio real de todo o corpo da igreja, nós obedecemos aquilo que a figura do líder representa para nós. Então, dentro da palavra do Senhor, dentro da orientação das doutrinas bíblicas. E quando ele fala também de povo adquirido e nação santa, é o resultado da salvação em Cristo. Então aqui está falando da função daquilo que a igreja é. E no terceiro ponto aqui da revista, o autor ele vai falar sobre o corpo de Cristo, na verdade, sobre as imagens que descreve a história, a habitação, porque no ponto 2 ele falou sobre a geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Depois ele fala sobre, no ponto 2 ainda do 2, ele fala sobre o corpo de Cristo, que ele vai utilizar essa 1 de Coríntios, capítulo de número 12, onde Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Paulo diz que nós fazemos parte de um corpo, onde os membros todos devem estar trabalhando corretamente, todos devem estar na mesma harmonia, no mesmo pensamento. Então Paulo utiliza-se da anatomia humana para representar o que é a igreja. Então a igreja é um corpo, mas é um corpo de quem? Um corpo de Cristo. Então nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Então nós precisamos estar andando de acordo com aquilo que a cabeça nos orienta. Se uma mão levanta é porque a cabeça, o cérebro deu a função. Se eu estou falando é porque o cérebro deu a função. Então o cérebro manda no corpo por inteiro através de elétrons que vai mandando pelo nervo. Então é a função do corpo carnal, da anatomia do corpo. Assim Paulo diz também que nós somos um corpo.
Então eu sempre costumo dizer que se existe algum membro fora do corpo, é um membro doente, certo? Um membro doente. Se existe algum membro que não está funcionando junto com o corpo, esse também é um membro doente. Porque o membro tem que funcionar de acordo com aquilo que o corpo necessita que funcione. Tá certo? Então, cada um tem sua função importante no corpo. Talvez alguns estejam fazendo uma função mais escondida, outros mais apresentado, porém, cada um tem sua função específica. E o movimento dessa função do corpo de Cristo é a unidade do povo de Deus. É aquilo que está lá em Atos capítulo de número 2, versículo número 35 ou 39 em diante, quando vai falar sobre a unidade da igreja primitiva. Era um só povo. Distribuíam entre si, não havia fome entre eles, tinham os mesmos pensamentos, na mesma doutrina, na mesma comunhão. Então essa é a função verdadeira do corpo, certo? E no 3, a imagem que descreve a habitação. O autor ele vai falar sobre o santuário de Deus, a casa de Deus, e termina falando sobre o privilégio de fazer parte da casa de Deus. Então ele vai falar sobre a questão da habitação. Santuário de Deus, e está falando sobre o templo do Espírito Santo, 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala de casa de Deus, ele utiliza-se o que Paulo disse a Timóteo, 1 de Timóteo 3,16, quando Paulo vai expressar que a igreja, nós somos a casa daquele que habita entre nós. A expressão que Paulo utiliza-se para Timóteo. E o privilégio de nós estarmos fazendo parte dessa igreja é isso. Nós temos a noção da salvação em Cristo, por conta disso, nós fazemos parte desse povo que é a igreja do Senhor. Então, é uma pequena apresentação daquilo que o autor deseja apresentar para nós nessa segunda aula, que é sobre as imagens da igreja no sentido bíblico, desde a função, a habitação, que é o relacionamento, e a habitação no seu contexto geral. Então, nós entendemos o que é ter relacionamento, porque nós somos o quê? Nós somos um povo chamado pelo Senhor, esse povo é a noiva, é a esposa, é a ovelha. Nós temos funções, por isso nós somos sacerdócio real, nação eleita, nação santa, geração eleita, povo adquirido, certo? Nós somos também um corpo de Cristo, essa é a nossa função, e a nossa habitação, porque nós estamos em um santuário de Deus, a casa de Deus, e isso nos traz privilégio de fazermos parte desse contexto geral. Então perceba que cada imagem representa uma mensagem acerca daquilo que a igreja é. Então nós precisamos entender isso. A igreja não é somente um templo, a igreja não é somente uma placa denominacional. Isso daí é uma organização que necessita ter, mas não é que seja algo extremamente necessário para a salvação espiritual. Não. A necessidade para a salvação espiritual é a unidade nossa como um corpo de Cristo, dentro da igreja local. A igreja universal, a igreja geral, tem suas funções exercidas na igreja local. Então, nós precisamos entender o que é essa igreja. Não é somente abrir aos domingos e fazer culto, abrir às quartas ou à semana e fazer culto. Ser igreja é você vivenciar tudo aquilo que o contexto bíblico representa para nós. Seja noiva, esposa, ovelha, santuário, casa de Deus, seja sacerdócio real, seja uma geração eleita, seja um povo santo, a nação santa e um povo adquirido. Tudo isso representa o que significa ser igreja. É por isso que se você pegar em Apocalipse ali, você vai ver as 7 igrejas da Ásia, e cada uma dessa igreja o Senhor traz uma advertência para ela. E as advertências estão ligadas às falhas que elas cometem, sabendo que é a igreja, mas sem fazer aquilo que a igreja necessita ser. Por exemplo, Cristo vai dizer que tem uma igreja lá que ela não é quente nem fria, ela é morna. Uma igreja que não tem atividade, uma igreja que está parada, uma igreja que não consegue ser uma igreja missional. Então isso começa a correr em cima dessa função. E uma curiosidade interessante para nós encerrarmos aqui a nossa pequena aula de subsídio, quando o autor, aqui na verdade, quando Paulo utiliza-se da expressão que nós somos a noiva de Cristo, lá em Coríntio,
a expressão de fidelidade, ou seja, a noiva virgem, Paulo está pregando para uma igreja que tá vivendo em uma cidade chamada Coríntio, aonde a normalidade da prostituição era nítida. O templo da deusa Diana estava naquela cidade. Existiam sacerdotisas de Diana que se prostituíam-se com homens daquela cidade em forma de um ritual religioso. E aquilo ali, aos olhos das pessoas, não era uma prostituição, era um culto religioso à deusa Diana, que é a deusa da fertilidade. Então, Paulo está dizendo que a falta de fidelidade daquele povo não poderia atingir a fidelidade da igreja. Então a igreja ela é diferente, porque a igreja não é noiva de uma pessoa da terra, a igreja é noiva do Cristo. Então Cristo não aceita uma noiva que está manchada, ele quer uma noiva imaculada, uma noiva virgem. Então Paulo está quebrando o tabu da cultura e está falando que a igreja tem que ser diferente do mundo onde ela está vivendo ali. A igreja tem que ser diferente. Na época de Paulo, essa expressão da deusa Diana era comum em Coríntios. Qualquer homem iria para aquele santuário e fazer aquele ato religioso de prostituição. Mas Paulo está dizendo não, a partir do momento em que você entendeu a mensagem, que você veio para a igreja, você precisa entender que você é noiva, mas uma noiva que permanece virgem. Então essa é a expressão. A prostituição, o pecado ali era tão nítido em Coríntios, que Paulo ele ficou sabendo que dentro da igreja existia um jovem, um homem, que estava mantendo relações matrimonial com a esposa do seu pai. E a igreja sabia disso. A igreja sabia do que estava acontecendo e sabia quem eram os autores daquele ato. Só que a igreja não tinha punho, os líderes da igreja ali não tinham punho para disciplinar aquele homem, até mesmo excomungar aquele homem. Então Paulo dá orientação. E Paulo disse que o maior erro não é somente aquilo que está acontecendo dentro. O maior erro é saber o que acontece e não conseguir corrigir. Então nós estamos falando de uma cidade que tem a prostituição muito na visão de todos. E Paulo, quando fica sabendo disso que acontece dentro da igreja, Paulo diz o seguinte: olha, eu estou sabendo que acontece coisas com vocês que nem lá fora existe. Então, se é uma cidade de prostituição, Paulo está dizendo que na cidade de prostituição tem algo mais grave dentro da igreja do que fora da igreja. Que era o ato onde existia esse jovem que estava tendo relações com a mãe, com a esposa do seu pai. Então isso era gravíssimo. E Paulo disse que lançasse ele, o seu corpo, para o inferno, para ver se salvaria sua alma, no sentido de mostrar a disciplina para aquele homem, para ele tentar se corrigir do erro que estava cometendo, e não poderia passar a mão na cabeça dele, porque necessitava haver uma disciplina para que a igreja entenda que nenhuma mancha pode existir na noiva de Cristo. Então essa é a expressão da imagem do que significa noiva, esposa, ovelha, e por aí vai. Então essa é a função daquele que o autor quer apresentar nessa segunda lição do primeiro trimestre de 2024. Eu vou ler aqui a conclusão da nossa aula. Foi bem rápido, porque é só mesmo a apresentação de algumas imagens. A conclusão é o seguinte: nessa lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, a função desta aula é nós entendermos o que é sermos igreja, para fazermos com que esse nosso entendimento possa ajudar a igreja local qual você congrega, conseguir crescer e funcionar como igreja. E o maior segredo do crescimento de uma igreja não está no seu pastor, nem no seu corpo de obreiro. O maior segredo do funcionamento e um crescimento de uma igreja está quando ela reconhece qual é a sua função na terra. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu acho que o versículo número 42 ou 43, por aí, quando Lucas vai falar sobre as qualidades daquela igreja. E as qualidades é que eles estavam em unidade, no mesmo pensamento, a mesma doutrina e tal. E aí Lucas vai escrever o seguinte: e o Senhor acrescentava para aquela igreja os que deveriam ser salvos.
Então Lucas está dizendo que Deus entregava as almas para uma igreja que estava pronta, funcionando como igreja. Então, se sua igreja ainda não está crescendo, você precisa ver o que está acontecendo dentro dela e corrigir ela. Aí sim, Deus vai ter confiança e vai lhe dar almas para você cuidar dentro daquela igreja. Então isso é o maior segredo da igreja, é quando a igreja consegue ser igreja ativa na terra, tá bom? Próxima aula vai ser a lição de número 3, que é a natureza da igreja. Aqui ele vai falar um pouco mais conciso daquilo do que a igreja é, a sua natureza, a sua dimensão. Ele vai falar sobre os fundamentos, a habitação, ele fala sobre a natureza da igreja na sua dimensão local universal. Então vai ser uma aula bastante interessante e você vai ter um crescimento muito grande espiritualmente, tá bom? Se ficou conosco até agora, não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixe o seu comentário, compartilhe para o número possível de pessoas, faça parte aí do nosso grupo do Telegram, o qual eu envio o link para você dessas aulas, e também nós estamos aí no nosso Instagram para você nos seguir e sempre estar atentos nos stories, que a gente vai estar sempre passando para vocês alguma dica acerca das aulas a qual você vai estar estudando ou já está estudando e vai preparar para o seu domingo próximo estar na sua igreja, tá bom? Até a próxima aula.